Queridos amigos, nossos telespectadores, como é bom estar com você nessa nova temporada. Sim, uma nova temporada de Reconstruindo Emoções. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Anise da Silveira. Vinha reconstruir as suas emoções aqui conosco, aqui na TV Mundo Maior. Envie a sua mensagem pelo WhatsApp. Conte qual é o seu conflito, qual é a sua dificuldade, qual a emoção que está batendo forte aqui no peito. E a gente pode reconstruir juntos. Então, anote aí, 21 967 573999. E, quem sabe, no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, nos encontramos para reconstruirmos juntos as suas emoções. Hoje nós estamos com uma convidada muito querida, muito especial, nessa nova temporada do Reconstruindo Emoções, que é a doutora Márcia Coronha. Ela é PhD em Ciências e vem falar sobre o cérebro, o que é o cérebro na nossa vida. Seja bem-vinda ao Reconstruindo Emoções, Márcia. Obrigada, Iraci. É sempre muito bom estar aqui com você, ainda mais trazendo um tema tão importante como esse que a gente vai conversar hoje. Com certeza. O relato de hoje é a respeito da Keilane Santos. Ela é moradora da cidade de Curitiba e tem um filhinho de 6 anos. E ela conta que ela está passando um perrengue na vida dela, um problema, porque ela diz estar com dependência digital. Aliás, é uma patologia digital, né, que ela está. Ela diz que tudo começou quando ela olhava o WhatsApp, rede social, mas muito de vez em quando, tal, mas foi acionando ali ó, o sininho da mensagem, chegando, alguma coisa assim, e aquilo começou a fazer com que a curiosidade despertasse. Quem será que está mandando mensagem? O que será que é? Pegar e dar uma olhadinha, tal. E aí ela foi, sem perceber, aumentando cada vez mais a frequência de olhar suas redes sociais. E chegou a certo ponto de que ela via que ela estava dependendo daquilo, que fazia falta o telefone para ela poder olhar as redes sociais, ver o que está acontecendo, quem que está mandando mensagem, qual é o papo, o que está acontecendo no planeta. Tem que estar atualizada, né? E ela disse que isso começou a angustiar, gerar uma certa angústia cada vez maior, e ela foi percebendo que não era nada normal. Ela sentiu o que ela estava sentindo, porque quando ela pegava o telefone para olhar a rede social, se não tinha nada que chamasse a atenção dela, nada que interessasse ela, aquilo dava um vazio no peito, dava uma angústia maior ainda. Ela começou a perceber que era uma dependência, como quando ela estivesse ou fumando ou bebendo qualquer bebida alcoólica, a necessidade de ter aquilo alimentando. E ela disse que o quadro ficou muito sério. Então, ela traz para a gente essa dependência, essa patologia que é a dependência digital, para a gente conversar um pouquinho, nada mais com quem é especialista no nosso cérebro. É isso aí. Márcia, a história dela é realmente o que está acontecendo hoje em dia, né? Porque a gente olha para determinadas pessoas, às vezes você tá andando no shopping, a pessoa, ela não olha a vitrine, ela anda assim no telefone. Né? Na Às rua. vezes, famílias inteiras no restaurante e as pessoas não estão conversando, estão todas no celular. Todo mundo Não no é? celular. Realmente é um hábito que nós estamos desenvolvendo, né? E que está se tornando um vício, né? É a repetição desse hábito. E isso não é de agora, né? Isso já vem
De acordo com os relatos, né, científicos, desde 1990, quando houve aí o boom da questão do ambiente digital, as pessoas começaram a desenvolver esses hábitos, principalmente a partir de 1990. Então, as pessoas que nasceram a partir de 1990 em diante já nasceram nesse ambiente. Já nasceu no mundo digital. Elas são chamadas de nativos digitais. Olha E nós que nascemos um pouquinho só depois, né? A gente viveu a época antes, a gente se acostumou a ler livros, a escrever à mão, a conversar, a brincar na rua, ou seja, desenvolvemos outras atividades. E muito mais ao ar livre, a gente falava escutando o tom da voz da outra pessoa, percebia as emoções, era mais empático, somos ainda, né? Mas éramos mais. Os relacionamentos eram de toque, isso é importante para o nosso desenvolvimento, muito importante. Perceber a emoção do outro, olhar no olho, fazer as trocas presenciais, né? Esses hábitos eram muito saudáveis, são muito saudáveis. Sim. E nós ainda temos muito desses hábitos, mas as pessoas que nasceram na era digital, né, nesse ambiente digital, praticamente já faz parte do corpo. É como se fosse uma porção do corpo. Já cai, um celular já cai, como uma raquete de tênis do tenista que já tem intimidade, como um pianista que toca com intimidade, o celular passa a ser uma peça do corpo. E muitas vezes, como a Keilane colocou, muitas vezes a ausência desse objeto faz com que você perceba uma ausência na sua estrutura biológica, na sua fisiologia. Tem alguma coisa faltando. Inclusive, a Keilane diz, né, no relato dela que só em pensar em ficar sem bateria do celular, aquilo já dá uma ansiedade, já dá uma angústia incontrolável. Isso é muito normal. Normal não, comum. Normal não é. É comum as pessoas terem esse tipo de vai acabar minha bateria, eu vou ficar sem. Se esquece o celular em casa, fica transtornado, não consegue mais se concentrar. Né? Nós estamos muito distraídos e fora do momento presente nas redes sociais. Então, isso é um problema, isso é uma situação tão delicada e está crescendo tanto. Na época da pandemia, que nós vivemos esses momentos, né, acentuou mais ainda. A compra de equipamentos, aparelhos aumentou bastante. O acesso a sites, a aplicativos, as pessoas passaram a usar mais banco no aplicativo, compras pelo aplicativo, acabaram desenvolvendo mais hábitos ainda em função desse ambiente digital que na época da pandemia confinou, exatamente. E aí a gente teve um aumento assim bastante expressivo durante a pandemia. E agora a gente está percebendo os reflexos desse mau hábito, né? Sim. Porque se a gente pudesse usar de forma mais consciente, né, percebendo os benefícios do ambiente digital e os malefícios, a toxicidade, o que ele pode trazer para a gente de comportamento que não está relacionado à nossa saúde, ao nosso bem-estar, se a gente toma consciência disso, seria muito melhor. É um processo de educação, né? Exatamente. Educação. Há um tempo atrás, dizia-se, né, que o jovem não sabia mais escrevia tudo errado, abreviava tudo. Agora desenvolveu-se um novo método de escrita que já é muito abreviado, muito mesmo, que é para você poder escrever mais rápido. Então, na realidade, acabou o telefone que se fala e voltou à forma escrita abreviada e bastante informal, né? Completamente. Eu particularmente percebo muita diferença, né? Porque para uma pesquisadora cientista, o português e a própria escrita, né? A qualidade da escrita e a qualidade, a interpretação de um texto, o começo, meio e fim, isso é muito valorizado e muito importante. Não só para a escrita em português, mesmo quando a gente vai publicar internacionalmente, né? Tem que ser um trabalho muito bem elaborado. Então, para algumas pessoas, isso fica bem delicado, mas aos poucos a gente diminui a crítica, diminui o julgamento e vai entendendo esse novo movimento. Porque o jovem hoje não sabe reconhecer uma emoção, ele não sabe sentir uma emoção. Ele sente uma emoção, não sabe o que fazer com ela. Então, eu quero até parabenizar a Keilane pelo fato dela ter trazido esse mal-estar que ela desenvolveu, que pode ser uma patologia realmente digital,
né? Porque a dependência digital, a gente estava até conversando antes da entrevista sobre isso. A dependência digital, ela pode ser colocada como um fato que está no nosso dia a dia. Eu hoje dependo do ambiente digital para poder fazer home office. Eu preciso do meu computador, eu preciso dos meus equipamentos, eu preciso do meu celular. Então, há uma dependência digital que faz parte do nosso dia a dia. Para o nosso conhecimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa comunicação, para a nossa saúde. Muitas vezes a gente faz uso das tecnologias digitais para isso, né? Uhum. Mas em excesso, né? Em excesso, ou como ela traz para a gente, nós começamos a perceber os sintomas físicos, né? E esses sintomas físicos são sinais muito importantes. Então, eu quero agradecer essa escrita, porque ela percebeu um sintoma, está relacionado a uma emoção, um sentimento, que é a ansiedade, um vazio. E muito importante a gente dar nome, a gente identificar, se perceber. Eu não estou bem, porque, como você disse aqui, um parêntese, nós muitas vezes não falamos mais das nossas emoções, dos nossos. Está tudo bem com você? Está tudo ótimo. E muitas vezes nós sabemos e temos certeza que não está tudo ótimo. E geralmente fala assim, e aí, como é que você está? Normal. Tudo bem, né? Não, normal. Peraí, o que é o normal? Ah, tá tudo normal. Nós estamos muito distraídos, né? Vivemos muito no piloto automático. E para quem, por algum acaso, pensou agora, não, eu não estou distraído e eu não estou no automático, faça um exame de reflexão em relação a isso. Porque até nós que estudamos e que estamos ali conscientes da importância de viver mais o momento presente, de dar atenção àquele momento, de uma coisa de cada vez, porque o cérebro faz uma coisa de cada vez. Exato. A história de se levantar a bandeirinha porque é multitarefa, baixa a bandeirinha, porque não é nada multitarefa. O cérebro faz uma coisa de cada vez. Quando a gente está achando que está multitarefa, nós paramos, fazemos outra, paramos, e isso diminui a produtividade. Muitas vezes a gente acha que estou bombando porque eu sou multitarefa. Mas a produtividade, o tempo que se leva, a concentração, o foco, a qualidade do trabalho estão reduzidos. Então, muita atenção a essa questão do piloto automático e essa questão das distrações, né? Então, a neurociência vem ajudando bastante a gente a tirar essa ciência das prateleiras e colocar na prática. Isso está sendo muito bacana, como é que funciona esse movimento no cérebro de rotas que a gente tem de ficar fazendo a mesma coisa, de pegar a rede social, olhar, não tem nada que me interessa, ponho ali, mas vou olhar outra vez para ver se já apareceu alguma coisa que me interessa. Essa pergunta é excelente. Por quê? Quanto mais a gente entende e conhece como é que o nosso corpo funciona, isso é um processo de conhecimento e autoconhecimento. Sim. Então, quanto mais a gente conhece como nós funcionamos, menos poder esses fatos da vida têm sobre nós. Menos poder eles têm sobre nós. Então, imagina, se eu sei que o meu cérebro ele pode criar um hábito e criar um vício a partir de um comportamento tóxico e aquilo que se repetir automaticamente, sem a minha percepção, simplesmente se desenvolve, se eu sei que isso acontece, isso me traz mal-estar, não adianta apontar o dedo e colocar a culpa no outro. Isso é autorresponsabilidade. Fui eu que desenvolvi. Então, as pessoas que já têm uma determinada idade, o discernimento, vamos deixar as crianças e os jovens um pouco aí, porque existe aí um processo educativo, talvez às vezes uma falta de atenção com os filhos, às vezes a gente até entende que o pai e a mãe querem ter um pouco mais de descanso, dar mais liberdade para a criança ficar utilizando, ou dentro desse ambiente digital, as mídias digitais, mas isso tudo tem que ser olhado com muita atenção, com muito carinho, né? Muito delicado. É muito delicado. Mas quando nós percebemos no nosso corpo mal-estar, algum sinal, uma emoção, ou um sentimento, ou pensamentos, ou o corpo dá sinais. O corpo mostra para a gente. O corpo é tão inteligente, eu já vou voltar para o cérebro, mas o nosso corpo é tão inteligente e essa sabedoria biológica é tão linda que
Normalmente, o corpo dá conta de muitas coisas sem a gente perceber. Se a gente está com diferença na nossa qualidade do ar, se a gente está com sede, se a gente está com equilíbrio hídrico, o corpo avisa, agora tem sede, agora você precisa botar um casaco porque está frio. A gente já percebeu como é que o corpo avisa? É inteligente. Agora você precisa tirar a roupa porque está muito quente. As células têm inteligências, né? Exatamente. Então, o corpo está sempre se resolvendo. A gente entra em contato com vírus, com bactérias, o corpo resolve e não fala nada para você. Ele faz um processo de homeostase, de equilíbrio o tempo todo. Quando ele não dá mais conta, olha que maravilha. Quando ele não dá mais conta, porque tem muito conflito mental, ou que tem alguma coisa, muitas toxinas entrando através da alimentação, dos nossos pensamentos, dos nossos hábitos, ele diz, não estou dando conta. E ele dá um sinal. Esse sinal foi o que a Keilane percebeu. E olha que bacana, o corpo mostrou. Então, ao invés da gente rejeitar esse sinal, eu não quero sentir isso, eu não tenho nada. O seu corpo está te dando um presente. Ele está te dizendo, algo aqui não está funcionando bem. Não estou gostando dessa brincadeira. Exatamente. E se não está dando bem, e você não está me dando atenção, eu vou te mostrar uma dor aqui, um sintoma ali, um mal-estar, uma ansiedade. Eu vou te mostrar que tem um conflito aqui dentro. E que o seu corpo biológico não consegue resolver. O seu corpo mental não consegue, seu ambiente mental não consegue resolver. Então, eu vou passar ele para o biológico para você ver se você enxerga. Então, é uma bênção a nossa biologia poder explicar para a gente e dar para a gente um sinal. Porque enquanto está no cérebro, você pode usar a fuga. Exato. Mas quando está no corpo incomodando, doendo, tal, não tem como fugir. Exatamente. Você tem que parar e resolver, né? É um sinal. Muitas vezes a gente toma um remédio e não dá atenção àquilo. Ou então continua vivendo e aquilo vai se agravando, se agravando, se agravando, até chegar num ponto que muitas vezes a gente não consegue nem resolver o problema. Mas vamos responder a sua pergunta, que é ótima em relação à neurociência, né? Como é que o nosso cérebro funciona e como é que seria relacionada à questão da Keilane. Então, nós temos o cérebro, se localiza aqui nessa região, né? Assim, o córtex pré-frontal, que a gente chama. Aqui temos a caixa craniana, temos o encéfalo e aqui a gente tem o cérebro localizado. Dentro do cérebro nós temos muitas células. As células que a gente vai falar aqui hoje são os neurônios, mas não temos só neurônios, nós temos 86 bilhões de neurônios. Essa é uma descoberta de uma cientista brasileira, Suzana Herculano, olha que bacana. Olha só. E junto com os neurônios, existem outras células que ficam lá dando suporte aos neurônios, né? Como a gente tem suporte aqui para poder realizar essa função. Mas vamos colocar aqui os neurônios aqui no foco. Então, os neurônios, eles conversam muito uns com os outros. Então, quando a gente tem a conversa entre os neurônios, ou seja, uma sinalização que ela é elétrica e ou química, né? Então, um neurônio está aqui, conversa com esse neurônio, que conversa com esse neurônio. A gente forma o que a maioria das pessoas já conhece, que são as sinapses, né? Sim. São os caminhos neurais, são as trilhas neurais. Algumas pessoas, trilhas neuronais. Então, nós temos vários caminhos, várias trilhas aqui no nosso cérebro, a partir dessas informações que são dadas a partir das conversas com os neurônios. Lembrando que esses neurônios formam essas trilhas e essas conversas e esses caminhos a partir de uma conversa muito íntima com um ambiente, com um território que a gente chama de mente. Certo. Então, o neurônio, ele não funciona sozinho. Ele não fala, hoje eu vou dar uma crise de dor de cabeça na Iraci. Na realidade, ele recebe uma informação. Ele recebe um alarme, recebe um sinal, ele é químico, ele é a partir de um pensamento, ele é a partir de uma interpretação, ele é a partir de um julgamento, ele é a partir de uma tensão. Então, essa é uma das grandes perguntas do mundo, como é que o cérebro, que tem células, reconhece informações da mente. E o cérebro está sempre lendo, decodificando e escrevendo as informações da mente. Então, tudo bem, os neurônios estão lá. Se todos os dias nós criamos determinados hábitos, o mesmo comportamento e a mesma ação, os neurônios vão lá e formam caminhos em relação àquele hábito. Não é? Então, se todo dia você levanta da cama, você vai escovar o dente, você penteia o seu cabelo, você toma banho. Então, muitas vezes a gente já faz isso no automático.
Por quê? Sim. Nós já temos as nossas trilhas, a gente já sabe o que vai fazer. Então, o nosso corpo responde àquelas informações de uma forma assim quase automática. Mesma coisa acontece quando a gente está dirigindo. A gente, quando dirige, a gente fica primeira, segunda, freio. Não, a gente Não. já aprende, já tem aqueles caminhos, né? Já sabe o sinal vermelho, o sinal amarelo, o sinal verde. Ninguém para. No começo, sim, mas depois já fica no automático. Então, nós praticamente somos inconscientes e muito competentes para fazer aquilo. Inconscientes, porque já está, e já está lá. Você tem a competência para fazer aquilo, não é? Tudo bem. O que acontece quando a gente cria esse novo hábito do celular e de olhar de novo, olhar de novo? Não são só os neurônios, assim, por si só, os vilões, né, dessa história toda. Sim. Muito pelo contrário, é uma escolha nossa. Os neurônios se ativam nesses momentos e quando a gente olha uma mensagem, olha uma fotografia, olha alguém falando alguma coisa boa ou curtindo uma mensagem sua ou seja lá o que for, um prêmio que você ganhe olhando, os nossos neurônios, eles são capazes de liberar uma substância que a gente chama de neurotransmissor e é a dopamina, a famosa dopamina. Sim. Então, imagina naquele ambiente onde você está se alimentando de informações, a dopamina ela não é liberada só nesse momento do celular e dessas respostas de prazer imediato, não. O exercício físico também causa liberação de dopamina, mas quem é que troca o exercício físico que tem que fazer esforço por um celular? A sensação do prazer de um celular é mais rápida e mais fácil do que um exercício físico. Então, a gente, através de um encontro com os amigos, a gente, através de uma notícia boa, muitas vezes de conseguir uma meta no trabalho, você não vibra? Nossa, consegui! Você tem aquele ciclo de recompensa, aquele circuito da recompensa através da dopamina acontecendo. Imagina, você está fazendo o programa Reconstruindo Emoções. Cada programa que você faz, você vê um resultado bacana, vê pessoas que estão se beneficiando com isso. Você vai gravar outros na expectativa de que você tenha mais resultados positivos e mais prazer em fazer o programa. A dopamina está aí. O humor, o prazer, as próprias relações sexuais, o fato de você gostar de estar perto de uma pessoa. Então, todas essas ações, junto com a serotonina também, que muitas vezes é um outro neurotransmissor, então, eles têm um papel importante na sinalização das nossas, do nosso comportamento. Continuar alguma coisa ou não, muitas vezes depende se eu liberei dopamina ou não. Se aquilo que eu fiz me fez bem, quero continuar. Até a batata frita traz a dopamina, é uma recompensa. É uma delícia. Vamos prestar atenção qual é a qualidade da recompensa que a gente está trazendo para o nosso dia a dia. Muitas vezes a gente fala, vamos comemorar com chocolate. O chocolate traz a liberação de dopamina. Vamos maneirar a recompensa aí do chocolate, não é? Com certeza. Vamos comer batata frita. É uma recompensa porque é uma situação que você se alimenta daquilo e que você sente prazer. Então, cuidado, né, para que a gente com a sua recompensa. Cuidado com as recompensas. Vamos procurar aí, né, mais consciência na forma que nós estamos nos compensando. Muitas vezes a gente vê um filme na Netflix, passa a tarde inteira vendo. Tem emoção, tem humor, tem excitação, e a gente se vicia também. Não é? Também tem dopamina aí. Vai buscar sempre a repetição. Quer dizer, a gente um desenvolve um vício. caminho neuronal e acentua ele e desenvolve outros e volta a buscar aquele mesmo ou fica andando no novo que fez? Como é que funciona isso no cérebro? Essa pergunta é ótima. Seu primeiro comentário eu vou colocar aqui porque está bem de acordo com o que a Ilane falou. Ela disse que estava percebendo como se fosse um vício, uma vontade de voltar. Mesmo sabendo, ela tinha vontade de pegar o celular e voltar esperando uma recompensa. É como se fosse uma maquininha de jogo. Tu vai colocar uma moedinha ali e vai esperar. Prum, e aí, cadê o prazer? Chegou ou não? Então,
O caminho repetido todos os dias, a gente cria uma trilha, uma rota, e é muito fácil caminhar em cima dela. Se nós estivermos distraídos e no automático, então, a gente vai pegar aquela trilha toda hora e não vai ter consciência se aquilo é bom ou é ruim, se aquilo faz mal ou não. Muitas vezes a gente vai culpar alguma coisa na vida, uma outra pessoa ou alguma outra situação e vai esquecer que a responsabilidade pelo vazio existencial e pela depressão é o próprio uso do celular. É o próprio esse hábito que se transformou em um vício, não é? Com certeza. Aí o segundo ponto da sua pergunta, que é ótimo, que aí é um meio caminho para a gente encontrar não vou dizer uma solução, mas é um caminho mais relacionado ao bem-estar, não é? Percebe, Iraci, se fomos nós que criamos esse hábito que se repetiu e virou um vício, nós também podemos criar novos hábitos e até mesmo novos vícios, e que esses sejam mais saudáveis. Com não é? certeza. Então, se agora Keilane e outras pessoas já estão cientes de que aquele hábito repetitivo, inconsciente e muitas vezes na distração leva aquele mal-estar, ela pode desenvolver um processo aí de autoconsciência, de autorresponsabilidade e trabalhar na redução daquele uso, como se fosse para ela mesma. Então, a partir de agora, eu vou utilizar o celular no momento tal, e nas emergências, porque eu sei que isso aqui não está me ajudando, está me trazendo desequilíbrio emocional e transtornos emocionais, como o CID, na categoria que nós conversamos, né? Sim. A Classificação Internacional de Doenças, trazendo esse comportamento e esse transtorno como uma doença, como uma patologia digital. Como é que se faz isso? Vamos criar novos hábitos? Então, será que eu posso me exercitar mais? Será que eu posso ler mais? Será que eu posso dar mais atenção à qualidade, à quantidade, à qualidade da comida que eu estou consumindo? Será que eu posso me relacionar mais com o meu filho de 6 anos e com o meu marido e usar menos o celular? E criando pequenas mudanças de comportamento. Muitas vezes as pessoas, nossa, mas é muito difícil. A gente está sugerindo aqui pequenas mudanças de comportamento que podem resultar em comportamento e ações e resultados enormes. Às vezes é uma pequena mudança. O fato de você despertar para isso, o fato de você já estar consciente, eu não estou me sentindo bem em função dessa, toda vez que você pegar, você fala, eu sei que isso aqui não me faz bem. Eu posso experimentar hoje, fazer uma outra ação. Calma que eu volto mais tarde, daqui a 1 hora eu pego. E você vai e encontre situações tão prazerosas quanto essa. Mas, Márcio, o que é tão prazeroso e relaxante? Experimente uma leitura, brincar com o filho, tocar uma música, dançar, passear, experimente conversar com amigos, experimente exercícios, dançar, eu já falei, mas busque a criatividade e a vontade. Todos nós temos vontade. Ah, eu não tenho vontade. Ela está aí. Basta você... A vontade não é um atributo do neurônio. Direcionar ela para outro caminho. A vontade é um atributo do nosso espírito, não é um atributo da nossa célula nem do nosso músculo. Sim. A gente não diz, acione a vontade. Não. A vontade, nós podemos desenvolver essa habilidade cada vez mais. Então, a vontade, o auto-amor, o autocuidado, o autorrespeito. Então, essas palavrinhas que muitas pessoas colocam na caixinha de autoajuda e etc., elas brilham e elas são importantíssimas. Muitas pessoas, às vezes, colocam lá, não, isso não é tão importante, mais importante é, muitas vezes, um medicamento. Essas palavrinhas mágicas e as ações que acompanham são verdadeiros remédios. Pode não ter princípio ativo, pode não ter a química do medicamento, mas funcionam como potentes remédios. O autocuidado, o autoamor, a autorresponsabilidade, a vontade, olhar para você com mais carinho. Olhe, perceba, minhas células não estão gostando disso. O meu corpo está me avisando. Olha a falta de ar, olha o batimento cardíaco, olha o calafrio, olha o suor. Perceba nas suas crises de ansiedade como o seu corpo está expressando o mal-estar que ele está sentindo. O que fazer nessa situação? Por exemplo, ela fala, não vou olhar o telefone agora, vou olhar mais tarde, né? Mas eu não estou encontrando nada, por exemplo, que
preencha. E aí? Porque ela se queixa disso, né? Que ela fica mais ansiosa, mais, tipo assim, tão vazio, então. Às vezes, a gente colocando aqui parece fácil, né? Eu sei que não é fácil. Eu também já passei por muitas experiências. Já experimentei transtornos emocionais, que a vida me apresentou vários desafios. Então, eu falando aqui, parece até que, nossa, ela não sofre, ela não tem desafio, ela não tem vícios, não tem hábitos, a dopamina dela é totalmente regulada. Não é verdade. A gente vai aprendendo com o tempo. Amadurece, né? Amadurece. Com a experiência. E muitas vezes eu desenvolvi síndrome do pânico no passado, em função de uma série de situações que aconteceram na minha vida, e eu não tinha esse conhecimento, já faz bastante tempo. A partir do momento, e muitas pessoas diziam, olha, não tem cura, você vai viver o resto da sua vida assim. E que não é uma verdade, é uma inverdade, né? A gente desenvolve a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa capacidade de reconhecer as nossas emoções e moldar, gerenciar as emoções e gerar sentimentos de mais qualidade, né? Pode nos ajudar muito, muito, e nos ajuda muito a criar novas rotas e novos caminhos e nova interpretação dos fatos. Então, para essa pessoa que escreveu para a gente, essa é uma oportunidade de aprendizado para ela. Então, todas as vezes que a gente tem um desafio, Iraci, respondendo a sua pergunta, eu colocaria que a primeira coisa que a gente pode fazer, que está nas nossas mãos, é olhar para a situação e os desafios que chegam como, é uma bênção? É uma coisa muito boa? Não, nesse momento não parece ser. Então, é uma oportunidade de aprendizado. Oportunidade de aprendizado. Certamente, se você olhar para isso com amor e com carinho, você vai sair muito melhor dessa situação, vai poder ensinar as pessoas e vai ter uma possibilidade de evitar futuros processos como esse. Né? Então, esse é o primeiro momento. Olhar para a situação e dizer, não sou culpada, eu não sou azarada, Deus esqueceu de mim, a culpa é do outro. Então, a responsabilidade é nossa. Então, consciência do que está acontecendo, a responsabilidade é nossa, e olhar para a situação como uma oportunidade de aprendizado, porque eu acho que nada acontece por acaso na vida da gente, né? Com certeza. Para todo efeito, a gente tem uma causa. Então, vamos procurar a causa. Muitas vezes é difícil a gente encontrar a causa sozinhos, não é? Então, se o processo está muito difícil, está difícil encarar, está difícil aceitar, está difícil tomar uma atitude diferente dessa de não vou usar agora, porque às vezes, como um vício, a gente tem dificuldades de mudar de comportamento, buscar uma ajuda. Porque eu imagino que na cabeça dela deve estar assim, né? Por exemplo, ela não consegue ficar sem olhar quando toca lá um sininho que chegou uma mensagem, seja lá o que for. Ok, então vou deixar isso aqui de lado, vou fazer uma outra coisa. Como encontrar uma outra coisa que me gere um prazer também que não seja o telefone? Porque eu vou fazer outra coisa e não vou ter o mesmo prazer e vou ficar naquela angústia olhando para trás, o telefone que ficou lá. Então, difícil a gente dizer para uma pessoa aquilo que vai dar prazer para ela e que vai dar satisfação para ela. Então, a pessoa vai experimentar, né? E, por exemplo, dentro de casa, que é um ambiente onde as pessoas mais ficam, por que a gente não encontra dentro de casa alguma coisa que dê, não vou dizer o mesmo prazer, porque aquilo ali quanto mais a gente usa o celular, mais dopamina libera, mais necessidade de sentir aquele prazer. Então, a gente se vicia num nível elevado da produção de dopamina. A gente pode dar uma equilibrada nisso, né? Senão a gente vai viver, né? Então, busque o prazer nas coisas próximas de você. E aí as pessoas, mas eu olho para o lado, eu não encontro nada, né? As pessoas falam, não, mas na minha casa não tem nada agradável. É interessante que a gente busque nos pequenos gestos, e eu vou colocar aqui com toda a propriedade que a ciência traz para a gente. A ciência integrativa, a medicina integrativa e as questões do autocuidado. Um banho bem tomado com um hidratante maravilhoso e um perfume gostoso, um cabelo desembaraçado, tudo isso faz bem, tudo isso dá prazer. Quando a gente faz uma comida saborosa e
atenta à qualidade da comida, ao sabor da comida, isso dá prazer. Quando a gente se exercita, não importa se você está correndo, ou se você está fazendo uma yoga, ou se você está simplesmente relaxando e dançando. Isso te traz prazer também. Quando você faz leitura, quando você escuta músicas, encontre no seu dia a dia habilidades que você possa desenvolver. E, principalmente, faça uma reflexão e escreva no caderno quais são os seus principais talentos. Quais são as suas principais habilidades. Porque, muitas vezes, esse processo de olhar para si e se desenvolver internamente é que está faltando para preencher esses vazios. Quais são os meus talentos? Para que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? O que me faz feliz? Nesse momento, nada. Então, eu vou procurar. Procure, porque a gente vai achar. A felicidade está para todos. Se nós levarmos em consideração que temos a felicidade dentro de nós, e muitas vezes ela é obscurecida, sim, ela é porque as fumacinhas da vida, né, são os desafios, eles vão impedindo que a gente libere só serotonina e libere só ocitocina e libere só a dopamina. Muitas vezes a gente libera adrenalina, a gente libera cortisol e a gente libera outros hormônios, a própria dopamina nessas situações relacionadas a vícios tóxicos, né? Se a gente encontrar quais são as formas que o nosso corpo secreta, porque tudo é corporificado, sabe, Iraci? Quando a gente se sente bem, é a química que está fazendo que a gente se sinta bem. Quando a gente percebe sensações de bem-estar ou mal-estar, não é apenas uma sensação, a química do bem-estar e a química do mal-estar. A química da saúde e a química dos sintomas e das doenças. E tudo isso começa onde? Aqui. Tudo é no cérebro. Tudo é no cérebro, e principalmente na mente. Então, se a nossa mente ela tem interpretações, muitas vezes, equivocadas da vida, não, eu não sou responsável por nada, porque a mente ela vai fazer tudo para te dominar. Se você não estiver atento, ela vai ficar criando erva daninha aí. Então, outra dica, não deixe esse jardinzinho se crescer com as ervas daninhas. Pintou uma sementinha que não está legal, você já percebe e fala, vamos podar? Seja o jardineiro da sua vida. Seja o jardineiro da sua mente. Deixe crescer flores aí, com muitas sementes e com muitos frutos. Começou a nascer erva daninha, já começa a cortar. E como é que a gente corta? Nós procuramos atividades e ações que estão relacionadas ao bem-estar. Se ficar muito difícil, procure ajuda. Terapêutica, psicológica, psiquiátrica, porque aqui a gente traz uma ideia, né? Mas muitas vezes a gente precisa mergulhar profundamente no nosso interior para encontrar onde é que está esse vazio e como é que a gente pode preencher. E esse vazio pode ser preenchido? Pode não, ele é preenchido com o nosso alimento. O nosso amor, com o nosso auto-amor, com o autocuidado, com a felicidade que já existe. Muitas vezes a gente deixa esse jardim aqui florir. Então, seja o jardineiro da sua vida. A felicidade, como diz o nosso querido amigo médico do INCA, Dr. Carlos Andrade. Ah, sim. Ele tem assista o TED Felicidade Baseada em Evidência. Assistam. Ele é nosso colaborador aqui, o palestrante da casa. Então, assista Carlos Andrade, TED, que encontra lá no YouTube, Felicidade Baseada em Evidência. E ele vai falar sobre a felicidade. Se você quer ser feliz, seja como um jardineiro. Escute esse TED que vai fazer muito bem. Ele é nosso parceiro aqui e nosso convidado e é uma pessoa muito especial. Lembrei dele agora. Então, é isso. Com certeza. Márcia, a Keilane está buscando reconstruir sua emoção. Em uma palavra, uma emoção para ela reconstruir. Alegria. Encontrar a alegria. A alegria. Nós temos 5 emoções básicas, pelo menos. Alegria, que é a de valência positiva, que expande, que abre, que agrega, que nutre. E as outras emoções que a gente tem que trabalhar bem, como a tristeza, o medo, a raiva e o desprezo. Então, dentre as emoções, que ela saiba trabalhar cada vez mais a alegria. Lembrando que a alegria só é percebida
Quando a gente olha para a tristeza e diz, tudo bem, tristeza, agora eu estou feliz, agora eu estou alegre. Então, não exclua as outras emoções. Observe-as, mas busque cada vez mais a alegria. Tá ótimo. Obrigada a sua presença novamente, obrigada pelo seu carinho e todos nós agradecemos aqui, para trabalhar aqui. Ok, muito obrigada, eu que agradeço. Keilane, nós conversamos com uma especialista, uma cientista, e foi fantástico, né? Porque descobrimos um monte de coisa. Agora vamos ver qual é o papo reto e direto que a doutora Anise tem para falar com você agora. Tem um papo bem direto, então vamos lá. Ela diz assim: o ser humano é instigado cotidianamente por uma quantidade exorbitante de informações, produzindo hiperatividade mental, suscitando maior opressão no córtex cerebral. Em função disso, há uma expansão gradual de irritabilidade, produzindo maior intolerância, desencadeando a raiva e desenvolvendo uma série de sucessivas frustrações devido à maior dificuldade na elaboração de iniciativas. Em consequência ao esgotamento mental provocado pelo excesso galopante das comunicações virtuais a que se expõe o indivíduo, manifestam-se, assim, outros distúrbios etimológicos dicotômicos da ansiedade, como atributos semelhantes ao hiperatividade, à síndrome da modernidade, popularmente chamada de síndrome do pensamento acelerado. Então, nós estamos tendo, literalmente, ela deixa bem claro, um excesso de informações e a necessidade atual do ser humano de querer estar sempre por dentro de qualquer assunto, atualizadíssimo de qualquer notícia. Então, ele não tem tempo suficiente, a sua parte cerebral não tem tempo suficiente para decodificar tantas informações e selecionar, jogar fora, trazer de volta, essa guarda, essa não, essa presta, essa não. E o que acontece? Isso tudo está gerando uma ansiedade tão grande que o nosso país, Brasil, se tornou o primeiro lugar no mundo em ansiedade. Um país que não tem guerra, um país que tem uma temperatura deliciosa, maravilhosa, um clima super tropical. Primeiro lugar em ansiedade. E isso estimulado pelos eletrônicos, né? Pelos aparelhos. Então, a gente precisa começar a selecionar mais o que a gente quer para a nossa vida. O que é bom, o que não é, o que, olha só, isso aqui não está me fazendo tão bem, então eu vou dar um cortezinho, eu vou aprender a dosar. Quando eu começo a dosar, eu começo a ter um freiozinho na minha ansiedade, porque já que o meu cérebro está pedindo aquilo, está querendo aquele aparelhinho, telefone ali, ficar olhando, e eu não estou dando, automaticamente o meu cérebro vai buscar outros caminhos, vai desenvolver outros caminhos para me dar o prazer da dopamina. Então, eu vou encontrar caminhos mais saudáveis do que esse que está me gerando uma ansiedade incontrolável, informações que eu não consigo codificar todas e trazendo, na verdade, desinformações
porque eu não estou selecionando o conteúdo que eu estou trazendo para dentro de mim e guardando. Então, eu estou me acelerando ansiosamente. Então, é isso. Nós precisamos selecionar o que nos faz bem, o que nos dá prazer, sim, né? A dopamina, porém, uma dosagem saudável, prazerosa e não uma dosagem ansiosa. Então é isso aí. Para que você tenha uma semana fantástica, uma semana de muito prazer selecionado, né? Com qualidade, a gente deixa aqui um beijinho super mega carinhoso para você. E nos encontramos no sábado às 19 horas aqui na TV Mundo Maior.